Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Sejam todos bem-vindos ao Lente Objetiva. Venham comigo, eu sou o Rodrigo Feitosa. Esse aqui é mais um vídeo da série de R e R Studio para a Bioestatística em Ciências Biológicas. Para a galera que se inscreveu no formulário do workshop, não se esqueça que hoje teremos live mais uma vez às 8 da noite. Espero todos vocês lá. Se você está assistindo isso depois, não se esqueça de você se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação sobre os outros vídeos da série ou sobre futuros vídeos do Lente Objetiva sobre R, sobre estatística, sobre Word, Excel, Mendeley e outras ferramentas acadêmicas que serão de grande utilidade para a sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre gráficos. Mas não os gráficos que vimos anteriormente. Não, pelo menos não da forma que nós construímos. Atualmente, entre os usuários de R, a maioria prefere utilizar o pacote ggplot2 para gerar gráficos. E agora nós vamos entender por que esse pacote é tão famoso e vamos comparar esses gráficos com os gráficos que nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu ao vídeo anterior, o link está aí no card. É só apertar ali, pausa aqui, vai lá, assiste e depois volta para continuarmos. No mais, venham todos comigo, vamos falar de ggplot no R e RStudio. Já comecei aqui no R de novo. Da onde nós paramos, lembram daqui? Lembram desses gráficos de boxplot e de barplot que nós geramos utilizando o R base? Como vocês podem ver, para gerar esses gráficos de barras, por exemplo, a gente teve que gerar outros dados a partir dos dados brutos que nós tivemos para poder criarmos nesse nosso gráfico. E da mesma forma, os gráficos de boxplot também. A grande vantagem do ggplot2 é que ele nos dá maior flexibilidade na criação e principalmente na personalização dos gráficos que nós estivermos gerando. Para demonstrar isso, nós vamos recriar o boxplot com aqueles mesmos dados que já conhecemos, que são os dados do pedômetro, que avaliaram as distâncias percorridas, as quilocalorias consumidas, de acordo com o dia da semana e com o clima que estava nesse dia da semana. Então, sem mais delongas, vamos primeiro trazer de volta os pacotes que precisamos trabalhar. Primeiramente, vamos precisar desse pacote aqui. Eu já comentei sobre o Tidyverse no primeiro vídeo, e esse Tidyverse é porque eu já tinha carregado ele na outra sessão. O Tidyverse, na verdade, é composto por todos esses pacotes aqui, sendo os mais importantes o Dupli, o Tidy, o Tibble também é bem importante, mas o que a gente vai trabalhar mais é com o ggplot2. E agora que eu já carreguei esse pacote, vamos gerar um boxplot. Eu vou começar pelo boxplot porque ele é um pouco mais intuitivo, mas dá para compreender um pouco melhor sobre a estrutura de como se cria um boxplot, de como se cria um gráfico em ggplot. Para todo gráfico em ggplot, primeiro a gente tem que começar com o comando ggplot. Depois que a gente entra com o comando ggplot, temos que informar qual é a tabela que nós estamos utilizando, quais os dados que serão utilizados como base para rodar o gráfico. Posteriormente, nós temos que determinar quais são os eixos X e Y. Lembra como nós fizemos nos gráficos anteriores e nós colocamos como eixo X o dia da semana, o eixo Y a distância percorrida em milhas. Vamos fazer exatamente isso. No entanto, no ggplot2,
a gente precisa entrar com esse comando dentro do comando de ggplot, que é o AS, de aesthetic, que é o que vai nos dar o mapeamento do ggplot 2, do gráfico que nós estamos gerando. E aqui a gente tem que apontar exatamente o que é o x e o que é o y. Por exemplo, eu tenho que apertar x igual e colocarmos qual é o nosso eixo x. E seria dados. Daí. E da mesma forma, o y será dados mile, que seriam as milhas. Ok? Só com isso, o gráfico dele não é gerado. Se eu dou o Ctrl Enter, ele vai gerar esse quadrado aqui. Todo um grid, esse quadrado cinza. Ele já colocou para a gente os eixos X e Y. Mas aqui não tem nada. O gráfico, esse comando, essas linhas aqui em cima são justamente para dizer, ok, a gente vai utilizar a partir dessa tabela escrita dados, vamos utilizar a cor das tais e tais, e a partir daí iremos gerar os gráficos. E para tanto, a gente vai utilizar os comandos posteriores. No ggplot 2, a gente roda todos os comandos com uma coisa contínua. E ele vai trabalhar em camadas, que é um conceito um pouco diferente do conceito que trabalhamos com o RBase, para gerar gráficos básicos. E como é que a gente cria uma nova camada? Ao final de cada linha, eu vou deixar aqui um mais. Coloquei o mais, eu dei o Enter. Nessa próxima linha, eu vou apontar exatamente qual é o tipo de gráfico que eu quero. E o que eu quero? Um box plot. Para colocar um box plot, eu vou entrar com esse comando aqui, o G1 underline box plot. Eu vou abrir e fechar parênteses. Eu não preciso fazer mais nada e ele já vai me dar um box plot. E ele entrou com um box plot. Um box plot bem semelhante àquele box plot anterior, correto? Ele vai mostrar mais uma vez a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil e os whiskers correspondendo a 1.5 vezes o valor da distância entre os quartis. Lembrando que, assim como no RBase, no ggplot 2 você pode delimitar exatamente como são esses whiskers, mas eu não vou tratar disso no momento. Então reparem que foi bem simples gerar esse boxplot, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem alguns outros passos para personalizarmos e deixarmos da forma que a gente quer. Eu vou começar a escrever dentro dessa linha aqui para podermos adicionando coisas, adicionando camadas, adicionando argumentos. Primeira coisa, vamos alterar esses rótulos aqui, esses títulos dos eixos, da mesma forma que nós fizemos no gráfico base. Os comandos vão ser um pouco diferentes. A gente não vai utilizar o xlab e o ylab. A gente vai ter que criar duas camadas distintas para cada um desses eixos. Existem outras formas? Existem, mas eu gosto de trabalhar com essas porque a gente pode controlar outras variáveis dentro de cada eixo. Para tanto, eu vou, depois do GeoBoxPlot, vou botar o mais uma vez, Enter, e eu vou entrar com Scale, X, Discrete. Eu estou entrando com Discrete porque a gente está tratando de uma variável discreta de caracteres, né? Os dias, eles não são números contínuos, eles são variáveis discretas. Então eu tenho que entrar com Scale X Discrete. E entre parênteses eu vou colocar o name, que é o nome da variável, e em termos de aspas, eu vou botar aqui dia da semana. E eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y.
Só que repare, aqui em vez de botar discreto, eu vou botar continuous. Mas o resto é essencialmente a mesma coisa. Depois que eu apertei Ctrl Enter, aqui está o nosso gráfico novamente com os eixos alterados. Eu ainda posso fazer mais. Vamos colocar esses dias da semana em português, para não confundirmos. Eu posso aproveitar exatamente essa linha daqui do Scale X Discrete e colocar da seguinte forma: um novo argumento escrito labels. Eu vou colocar os rótulos na ordem que eu desejo. E eu vou utilizar mais uma vez o concatenar, botar aqui domingo, todos os dias da semana, vamos lá. Viu como é simples? Eu apenas coloquei exatamente o que eu queria aqui nesse eixo X. Agora eu sei que aqui é o domingo, aqui é segunda, aqui é terça, aqui é quarta, aqui é quinta. Mas agora a gente vai customizar a aparência desse Popspot. A gente não gosta muito dessa caixa cinza com esses glitches brancos aqui no fundo. Fica até ruim de a gente ver informação. Não fica bonito, não fica legal. Não é para isso que a gente está fazendo o gráfico no ggplot. A gente quer fazer um gráfico bonitão, concorda? Então, primeiro de tudo, vamos tentar replicar aquela coisa de colocarmos as linhas em cores diferentes para cada dia da semana. E segundo, a gente vai remover esse fundo cinza e alterar o tema gráfico desse gráfico em si. E em terceiro, a gente vai retirar essa grade aqui, porque essa grade aqui não faz muito sentido com esse tipo de gráfico. Então, venha comigo. Primeiro de tudo, eu tenho que determinar. Aqui é a estética, isso lá em cima. Em que se vai se basear a mudança da cor. Aí vai ser exatamente isso daqui. O dia. Eu quero as cores por dia. Aí logo aqui embaixo, adicionando uma outra camada, eu vou entrar com esse comando aqui, Scale, Color, Manual. O manual é quando eu quero entrar com as cores, quero entrar com as cores manualmente. Então eu coloquei aqui o Scale, Color, Manual, e eu vou botar aqui os valores, que aqui os valores eles vão ser as cores. E assim, simplesmente assim, temos as cores para cada um dos boxplots. Lembrando que quando eu coloco color, eu me refiro à cor das linhas. Se eu quisesse preenchimento, eu entraria com fio. Exemplo, vou colocar fio aqui e colocar, em vez de escolher color manual, vou colocar escolher o fio manual. Se eu fizer a mesma coisa, ele vai trazer as cores de preenchimento. Mas vamos deixar como estava antes. Agora, observe que quando eu entro com esse daqui, com call igual a day, ele automaticamente gera uma legenda. Eu acho que essa legenda, ela tá ficando muito redundante por conta do eixo X aqui. Então eu vou retirar essa legenda, é a primeira coisa. E eu também vou alterar o fundo desse gráfico aqui. Para tanto, eu tenho que mudar o tema do gráfico. Vou criar mais uma camada. Botar um theme. Aí quando eu coloco o theme e esse underline aqui, ele vai dar vários temas diferentes, temas visuais, que a gente poderia utilizar. Você pode brincar um pouco com esses temas aqui. E a gente vai brincar um pouco com eles também na live. A live de daqui a pouco, às 8 da noite. Mas eu vou colocar esse theme underline BW.
porque seria o fundo branco que a gente quer, certo? Eu vou criar uma outra camada e vou entrar de novo o comando theme, porque eu vou retirar a legenda com o comando legend composition none de nenhum, ok? E eu vou retirar essas linhas de grade. Para tanto, eu vou entrar com o argumento penning.grade e eu vou colocar aqui element underline blank. E eu vou abrir e fechar parênteses aqui. E isso é tudo que eu preciso. Agora eu vou apertar Ctrl Enter e vou rodar todos esses comandos. Aqui está o nosso boxplot gerado pelo ggplot. Ficou bem simpático, né? Lembrando que no ggplot você ainda pode alterar os limites dos eixos x e y, você pode alterar as fontes, você pode alterar o tamanho das fontes, alterar as cores das linhas, alterar cores de preenchimento. E dentro do boxplot a gente ainda pode adicionar com outros argumentos, outras camadas, outros tipos de gráficos. Eu posso, por exemplo, colocar John Point. E ele não só vai me dar os boxplots, como ele vai dar os pontos das milhas para cada dia da semana. E a gente pode fazer várias dessas outras brincadeiras utilizando o ggplot e deixando o gráfico mais bonito e mais complexo, mas que esteja com a informação clara para quem estiver vendo esse gráfico. E agora que nós já brincamos bastante com o boxplot, vamos fazer outros gráficos? Vamos começar agora fazendo um scatterplot. Da mesma forma que a gente fez no RBase, vamos fazer um gráfico de quilocalorias consumidas em função do número de passos feitos, ok? Então vamos começar. Lembrando que a primeira linha vai ser essencialmente a mesma. Eu só vou alterar aqui os eixos. Eu copiei e colei a primeira linha, que é o ggplot, o dados, e aqui no eixo X, ele não será por dia, ele será os steps, né, número de passos, e aqui serão as aqui serão as quilocalorias. E depois do mais aqui, vou dar um Enter, vou criar uma nova camada e eu vou entrar com o comando geonPoint. Aquele mesmo geonPoint que eu dei no boxplot, que ele inseriu aquele boxplot. Quando eu coloco o geonPoint com duas variáveis contínuas, ele vai gerar isso daqui. Aí está um scatterplot simples e fácil de se fazer, bem semelhante àquele scatterplot que fizemos no gráfico base. E agora você aguarde enquanto eu altere os rótulos dos eixos X e Y, que eu mude as cores e os símbolos desses pontos que estão no scatterplot, e também adicione e remova e customize algumas outras opções interessantes. E aqui está o nosso novo scatterplot. Vamos tentar entender o que é esse scatterplot aqui. Espera aí que tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar. Bem legal. Voltando para esse scatterplot. Esses pontos aqui, eles são essencialmente os mesmos. Eu alterei a cor de acordo com o dia da semana que esses dados foram coletados. Eu removi o fundo branco, removi as grades e alterei também os eixos, como eu tinha dito que iria alterar.
Para tanto, eu coloquei de novo o call igual a day, como eu fiz no Boxplot. Eu utilizei scale x contínuos e scale y contínuos nos dois eixos, porque são dois dados contínuos, alterei os títulos de cada um deles. No scale call manual, eu fiz a mesma coisa no Boxplot, de colocar as cores para cada um, e ainda botei o título, como coloquei dia da semana, para não ficar day aqui em cima. E os outros dois comandos são bem semelhantes, né? Mas eu não quis remover a legenda para deixar a legenda aqui, que a legenda nesse caso ela é relevante porque mostra uma informação que não tem nos eixos, ok? Aí você deve estar se perguntando, cadê o bar plot? Cadê o gráfico de barras? Vamos fazer o gráfico de barras agora. Só que em vez do ggplot básico, eu vou utilizar um pacote que é uma variação desse ggplot. Ele é um pouco mais simplificado para gerar gráficos de barras sem necessariamente ter que criar um novo dado a partir dos dados brutos. E esse pacote é o ggpuber. Se você não instalou esse pacote, aproveita e instala. Se você não lembra como se instala um pacote, assista o primeiro vídeo, o link está ali no nosso card. Depois que eu carreguei o ggpuber, eu vou entrar com um comando bem simples, que é o ggbarplot. Você vai ver como esse comando ele é um pouco mais direto que um ggplot básico. Eu vou entrar aqui com data igual dados, da mesma forma que eu fiz por ggplot. E a gente vai fazer um gráfico de barras semelhante ao gráfico que nós fizemos no Boxplot. Lembra que a gente fez o dia da semana, milhas percorridas em função do dia da semana? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que no ggbarplot, a gente vai ter que colocar esses dados entre aspas, que é uma coisa que não ocorria anteriormente. Vamos lá, o eixo X vai ser day, dia da semana, segundo a nossa tabela aqui, né? Deixa eu voltar aqui na tabela. Aqui seria o dia da semana, seria day. E a gente vai colocar maio aqui também. E eu vou aproveitar aqui no ggbarplot e já adicionar qual é a medida de dispersão que eu quero. Com o edge igual min, que seria a média, e o SD, que seria o standard deviation, ou seja, o desvio padrão. Eu ainda vou colocar esse argumento aqui, que é o position, porque ele vai estabelecer a distância de uma barra para outra. E esse position dodge é quando a gente não quer essas barras empilhadas. Nós queremos uma barra ao lado da outra. E eu vou colocar em 0.8. Poderia ser 1. A gente vai testar um pouco isso. Aí falta uma coisa importante. Ó, deu uma mensagem de erro. Vocês já viram? Sabe por que deu essa mensagem de erro? É porque observe atentamente essa linha aqui, e observe atentamente essa linha aqui. E se você encontrou algum erro nessa linha, escreve aí nos comentários. Eu não vou dizer, vocês desculpem. E aí está. Esse é o nosso barplot gerado no ggpuber. Então, repare que foi uma linha bastante enxuta para poder gerar um gráfico de barras indicando as médias e os desvios padrões. Lembrando que eu posso facilmente trocar desvio padrão por erro padrão aqui. É só vir aqui em Edge e trocar min SD por min SE, que seria de Standard Error. E aqui estão os erros padrões no lugar dos desvios padrões. Você vê que essas barras de erros são até menores. É muito comum utilizarem erro padrão em vez de desvio padrão
em gráficos de barras. Mas tome muito cuidado, porque muitas das vezes o erro padrão pode ser enganoso se você utilizar um dado de fio padrão. Então use com parcimônia. Como os gráficos do ggplot eles utilizam como base o ggplot, eles vão funcionar de uma forma bem parecida. Então, se você quiser personalizar esse gráfico, você também tem que adicionar camadas da mesma forma que você faria no ggplot 2. Então, eu vou adicionar as camadas aqui para customizar. Você sabe muito bem que os passos são bem semelhantes. Acompanhe. Já não. Eu não vou enganar vocês, eu só copiei e colei. Eu só copiei e colei exatamente o que estava nos comandos do Boxplot, porque eles são essencialmente os mesmos. O único cuidado que eu tive que ter foi colocar aqui a cor das barras. Aqui nessa primeira linha do ggbarplot, né? Eu também tive que colocar entre aspas para funcionar. Mas de resto é bem semelhante. Eu coloquei dia da semana, inclusive colocando os rótulos que eu queria. A distância em milhas aqui no eixo Y, as cores são as mesmas que determinei. O tema também é com esse fundo branco, removia a legenda aqui, removia a grade. Basicamente eu utilizei os mesmos comandos. Então o ggplot e os seus pacotes filhos, né, digamos assim, que são derivados do ggplot, eles são geralmente intercambiáveis, eles têm uma estrutura muito parecida, que você vai adicionando camadas ao longo da construção do gráfico, permitindo uma versatilidade e gráficos mais bonitos e mais ilustrativos da informação do que se deseja passar. E aí, tá se divertindo em fazer gráficos no RStudio? Eu imagino que sim. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como se fazem esses gráficos, e está vendo esse vídeo aqui na quinta-feira, cola lá na nossa live às 8 horas da noite. Isso para quem já se inscreveu no workshop de R e RStudio em Ciências Biológicas. Se você está vendo esse vídeo depois, deixa um comentário. É muito importante para mim se o vídeo atendeu às suas expectativas e se você tem alguma dúvida que eu possa tirar e quem sabe virar um outro vídeo. Quem sabe virar um outro vídeo no futuro. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele like se você realmente gostou desse vídeo, se você está gostando dessa série e se você quer continuar vendo vídeos do Lente Objetiva, também acione ali o sininho para não perder nenhuma notificação. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu, falou. Fui.